a ciência. Olá, pessoal. Hoje, no podcast Fahrenheit da Maionese à Ciência, falaremos sobre conhecimento científico, pseudociências e concepções alternativas, tendo como base o livro dos escritores Anne Druyan e Carl Sagan, Um Mundo Assombrado por Demônios. A ciência vista como uma vela no escuro, publicado em 1995 nos Estados Unidos e traduzido para a língua portuguesa por Rosaura Eichenberg, numa edição de 2006 da editora Companhia das Letras. Esse episódio foi produzido pelos graduandos de Física Letícia Vieira Savazzi, Fernando Luiz dos Santos Sete de Almeida e Luiz Antônio Sete de Almeida Filho. Nós sempre buscamos explicações para fenômenos e fatos que nos ajudem a viver o presente, compreender o passado e enfrentar o futuro. Atualmente, somos assolados por uma quantidade enorme de informações que estão disponíveis a um clique de distância por causa do alto desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Entre essas informações, temos o conhecimento científico e concepções alternativas a esse conhecimento. Entre essas concepções alternativas, temos as consideradas pseudociências. Pseudociência é o conjunto de teorias, métodos, crenças e produtos carentes de fundamentos científicos, pois não utiliza os métodos rigorosos da pesquisa científica. Isso levanta alguns questionamentos. Qual a tendência que possuímos em acreditar naquilo que queremos acreditar? Será que devemos construir o conhecimento a partir da visão da ciência? De acordo com Ronaldo Pilate, no seu livro intitulado Ciência e Pseudociência, editora Contexto, possuímos a tendência de construir explicações sobre aquilo que nos rodeia e sobre nós mesmos. Entender é motivação fundamental na nossa espécie, e o problema surge quando essa tendência nos faz acreditar naquilo que queremos sem levar em conta dados e métodos que nos apontem para a inadequação dessa explicação. E o conhecimento científico é aquele que exige que sejamos capazes de avaliar se há adequação na explicação. Se isso é a forma mais precisa de se compreender algo. Não devemos ser seduzidos por uma lógica sem evidenciá-la, de forma que haja uma base sólida. Ao mesmo tempo, todos temos concepções sobre diversos assuntos, sendo que um grande número são alternativas, inerentes à nossa cultura, sociedade, credo. Trabalhar o conhecimento é trabalhar de forma paralela com diversas concepções, em respeito à história, à condição social, à cultura de cada indivíduo. E devemos recordar que o conhecimento científico não é a verdade absoluta, mas é o mais criterioso que existe, sempre se questionando, refutando a si mesma, para construir um novo significado das coisas. Neste episódio, teremos como convidado para debatermos esse assunto o professor Dr. André Coelho da Silva, graduando em licenciatura em Física pela Unicamp. Ele é mestre em Educação pela mesma instituição, com o tema Leitura sobre Ressonância Magnética Nuclear em aulas de Física do ensino médio. E doutor em Educação, também pela Unicamp, com a tese Uma unidade de ensino sobre radiações e exames de diagnóstico médico por imagem na formação inicial de professores de Física. Atualmente, ele é professor de Física do Instituto Federal de São Paulo, campus de Itapetininga, do ensino médio integrado com técnico em Informática e Eletromecânica, e professor de Física da graduação e licenciatura em Física. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Fahrenheit. Olá, Fernando, Letícia, Luiz, prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Nossa conversa vai ser bem legal. Muito bem, então iniciaremos com uma pergunta para o senhor. O que você acha sobre a tendência das pseudociências estarem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos? Esse fenômeno das pseudociências, vamos dizer, já faz muito tempo que existem pseudociências. Mas como na pergunta que vocês fizeram, parece que a gente tem cada vez mais a impressão de que elas vêm ganhando terreno. Quais seriam possíveis motivos para esse ganho de terreno das pseudociências? A gente tem vários fatores que influenciam, né? Desde uma supervalorização das crenças individuais e de grupos específicos que fecham totalmente os olhos para qualquer tipo de evidência que possa questionar essas crenças, como, por exemplo, o conhecimento científico, por meio do qual a gente consegue questionar várias dessas crenças, dessas pseudociências. Mas muitas vezes esses grupos eles estão tão fechados e creem naquilo e é aquilo ponto final, com uma certeza absoluta,
E eles acabam que não têm essa abertura para qualquer tipo de questionamento externo. Como se fosse um dogma, é aquilo e ponto final. Paralelamente a isso, a essa visão que esqueça, é isso que eu penso, ponto final, não quero saber de qualquer outra coisa, podemos também mencionar o que a gente poderia dizer que é devido às redes sociais, a gente tem uma massificação de informações de todos os tipos. Portanto, crenças, pseudociências e ideias mirabolantes que muitas vezes estavam restritas a um determinado grupo de pessoas, com essa massificação, com as redes sociais, com todas essas tecnologias digitais que a gente tem hoje em dia, isso possibilitou uma abrangência muito maior. Então, mais pessoas tomaram e tomam constantemente ciência, tomam conhecimento, ficam informadas sobre crenças, sobre pseudociência, sobre ideias mirabolantes, e porventura elas venham a acreditar, a aceitar, sem qualquer tipo de crítica, sem qualquer tipo de questionamento. E um outro ponto que a gente também poderia mencionar é em relação à educação científica da sociedade. E eu não digo não apenas educação científica formal na escola, mas também informal e não formal, no sentido de atividades, sei lá, em museus ou até mesmo na própria mídia, nos próprios meios de comunicação, você ter um trabalho mais efetivo no sentido de evidenciar não só os conhecimentos científicos em si, mas também, e talvez principalmente, de entender como esses conhecimentos científicos são construídos. Talvez essa seria uma forma, por exemplo, da gente tentar combater um pouco dessa disseminação e desse aumento das pseudociências, das pessoas que acreditam em ideias meio mirabolantes. Esse podcast ele é baseado num livro, né? O Mundo Assombrado por Demônios, de Carl Sagan e Andrew Yan. Em um dado momento do livro, ele afirma que existem vários níveis de analfabetismo. E um que mais o preocupa é o analfabetismo científico, que leva às pseudociências, segundo o escritor. E isso é muito prejudicial para o trabalho do próprio cientista, porque a ciência fica restrita a um nicho de pessoas muito fechado, não há uma divulgação tão ampla, ou seja, a própria pesquisa científica ela anda de forma muito morosa. O que você pode dizer sobre isso do analfabetismo científico? Você acha que é uma posição interessante essa do escritor ou talvez muito radical? Eu acho que faz todo sentido, né? Porque vai dialogar com essa questão das pessoas que não têm um acesso a um conhecimento e a como esse conhecimento científico é produzido. É claro, tem também aquele outro lado que eu havia comentado. Tem pessoas que têm um acesso ao conhecimento científico, mas que não querem nem saber. Desprezam totalmente o conhecimento científico. E é a minha crença, é aquilo que eu acredito e ponto final. Mas com certeza tem também esse caso de pessoas que não tiveram acesso a um conhecimento científico. Seja no âmbito formal, na escola, ou também por meios não formais. E aí entra muito o que você comentou da divulgação científica, da importância da divulgação científica enquanto forma de ampliar o público-alvo da ciência, para que os cientistas não falem apenas entre eles, não conversem apenas entre eles, mas a divulgação científica, a popularização da ciência nesse sentido, de fato, de ampliar, e é claro que daí vai envolver uma questão de adaptação de linguagem, de onde esses materiais vão ser disponibilizados, de como é que essa divulgação científica vai ser feita, mas, na minha opinião, faz todo sentido essa ideia também do analfabetismo científico. Aqui no Brasil especificamente, né? Porque o contexto desse escritor é da ciência nos Estados Unidos, e vamos dizer que é um dos maiores centros científicos do mundo, até pela história que a gente vê de quantidade de cientistas que apareceram de lá, né? Aqui no Brasil, como que você acha que é essa situação? É pior? E para você, como professor e como pesquisador, como que fica essa situação? Você acha que a pesquisa não tem como existir um pesquisador puro, por exemplo? Todo pesquisador acaba sendo professor e isso aí influencia nesse aspecto ou não? É algo mais complexo? Vamos lá. Panorama brasileiro. Eu acho que ensino de ciências, não que os Estados Unidos também seja, vamos dizer,
o alvo, o top no ensino de ciências. Mas sem dúvida que é melhor que o ensino de ciências no Brasil, assim como a educação formal deles, em geral, tem uma qualidade melhor que a educação brasileira. Então, assim, se lá você tem esse tipo de problema, aqui a gente tem também. Agora, questão de quantificar se lá é mais, se aqui é mais, eu já não tenho como afirmar. O que me parece é que é um fenômeno global, independentemente da qualidade da educação no país. Então, sei lá, você pega a Finlândia, Dinamarca, Suécia, mesmo nesses países que são os melhores, Coreia do Sul, né, os melhores em termos de educação e educação científica, com certeza você tem lá grupos, você tem pessoas que acreditam também em pseudociências, em ideias mirabolantes, enfim, teorias da conspiração, etc. A segunda pergunta, eu fiz aquela ligação entre o pesquisador, que provavelmente ele deve ter seu caminho dificultado, e se no Brasil existe a possibilidade, pelo menos algo mais próximo, de alguém viver puramente da pesquisa, porque hoje a gente vê muito pesquisador sendo professor, não tem como desligar uma coisa da outra, né? Você acha que tem ligação, toda essa coisa das informações, das concepções alternativas e da ciência? Então, na realidade brasileira, se a gente for pegar, uma grande maioria das pesquisas são desenvolvidas nas universidades públicas brasileiras, onde o professor, o pesquisador, ele a princípio ele é contratado ali como um professor para lecionar na graduação, na pós-graduação e paralelamente ele faz as pesquisas. Então, na realidade brasileira, me parece que isso está muito ligado de o professor ser também um pesquisador, a professora ser também uma pesquisadora. Há no Brasil uma minoria, e no estrangeiro, especialmente nos Estados Unidos, né, a gente sabe que tem instituições que são focadas apenas em pesquisa. No Brasil isso não é tão comum, de você ter instituições, seja públicas ou principalmente privadas, que investam muito e apenas na pesquisa, dissociando isso da questão do ensino, do pesquisador também trabalhar como professor. Agora, de que forma que isso poderia ter uma relação com pseudociências, né, com crenças ali sem muito fundamento e tal? Não me parece que há uma relação muito direta. Né? Como eu falei, me parece que esse fenômeno das pseudociências, das ideias malucas e que desconsideram totalmente o arcabouço científico que já temos construído é um fenômeno mundial, independente de realidade, nesse sentido de professor ser pesquisador, ou só professor, ou só pesquisador. Não me parece haver uma relação muito direta nesse âmbito. Aqui na nossa abertura, a gente fez 2 perguntinhas, né? Qual a tendência que possuímos em acreditar naquilo que queremos acreditar? E será que devemos construir o conhecimento a partir da visão somente da ciência? Essa primeira questão que você falou é bem interessante, né? Porque existem vários estudos que evidenciam, estudos do tipo de psicólogos e tal, que evidenciam que o ser humano ele é cheio de vieses. E um dos principais vieses do ser humano é o viés de confirmação. Ou seja, nós tendemos a valorizar aquilo que confirma a nossa ideia prévia. Em outras palavras, né, se algo, sei lá, se você pensa que signos influenciam no seu dia a dia ou determinam o seu dia a dia, e algo que ocorre no seu dia a dia, de certa forma você interpreta que bateu com aquela previsão que estava sendo feita, então confirmou aquela sua ideia prévia. Esse viés de confirmação ele vai fortalecendo essas crenças. A gente tende a valorizar aquilo que nos parece que confirma o que a gente já aceita e desprezar aquilo que vai contra, que pode questionar uma concepção prévia que a gente já possua. E a segunda... Será que devemos construir o conhecimento a partir da visão da ciência? Sem dúvida, a visão científica, como vocês já falaram na abertura, o conhecimento científico é o conhecimento mais rigoroso que o ser humano tem à sua disposição, por conta dos métodos que são utilizados para se construir o conhecimento científico. Então, assim, isso implica em dizer que o conhecimento científico só ele deve existir ou que ele é equivalente a uma verdade absoluta? Claro que não, né? Ou seja,
nós termos à disposição conhecimento científico sobre diversos assuntos não implica em nós querermos eliminar outras formas de conhecimento ou outras vertentes, outras ideias, como as ideias religiosas. Eu acho que é complicado nós pensarmos no conhecimento científico como uma única ou a única forma de conhecimento ou a forma melhor de conhecimento. Sem dúvida, ela é mais rigorosa e é aquela que, dentro de certos contextos, vai ser a que mais bem vai funcionar e mais vai dar conta de explicar os fenômenos com os quais nós lidamos no dia a dia. Agora, acho que é complicado dizermos que apenas o conhecimento científico é válido, existe, é bom, enfim. Bem, foram feitas uma enquete com os alunos com 5 perguntas. E a gente obteve, né, algumas respostas. A gente entrevistou um universo de 5 alunos, todos estudantes aqui do Instituto Federal de São Paulo do campus Itapetininga, dos cursos superiores de Física e do Ensino Integrado em Informática e Eletroeletrônica. Agora, a resposta das perguntas feitas para os estudantes do campus. Você sabe a diferença entre astrologia e astronomia? Os alunos responderam: a maioria sabe a diferença e não acha que a astrologia é confiável. Mas tivemos uma da declaração de que ela crê no signo do zodíaco. Aqui, de fato, no campus, vamos dizer, todos aqui são estudantes ou professores, enfim. Então, essa diferença entre astrologia e astronomia, acho que já era meio que esperado que as pessoas, os entrevistados em geral, soubessem essa diferença. Agora, certamente, se formos num âmbito mais popular, por exemplo, numa feira livre, num supermercado, e fizermos esse tipo de pergunta, é provável que boa parte das pessoas acabem confundindo a astrologia com a astronomia ou tomando-as como sinônimos. De fato, essas ideias astrológicas, historicamente, elas se fazem muito presentes e, em certo sentido, durante boa parte do tempo, historicamente falando, elas estiveram ligadas à astronomia. Até que, num determinado momento, cientificamente falando, você teve essa separação da astronomia com a astrologia. É interessante porque em jornais, em revistas, né, em meios populares ali de circulação de informações, você sempre tem ali uma seção de astrologia com os signos e tal. Isso é muito comum no nosso dia a dia. É claro, são concepções alternativas, são ideias que não têm base científica, mas muitas vezes acabam atraindo as pessoas por conta do ser humano ter também muito forte essa ideia de querer saber o seu futuro, de querer ter uma previsão sobre o seu futuro. E isso acaba atraindo muito a atenção das pessoas e, eventualmente, elas vão confiar mais nesse tipo de conhecimento. A segunda pergunta: por que você acredita que a teoria da Terra plana tem ganhado cada vez mais força nos últimos anos? A maioria, na verdade todos os entrevistados, acham que a teoria é um absurdo e que a causa disso é a falta de informação científica. Mas por que ela ocorre? Todos eles acham que isso daí é por causa das tecnologias de informações atuais que disponibilizam muita informação sem filtro algum. Eu acho que essa é uma explicação, né? Ou seja, bom, sem dúvida, a teoria da Terra plana é um absurdo, né? A gente não tem nem o que questionar. Agora, novamente, como eu falei lá no começo, me parece que há 2 grandes grupos de pessoas que vão aceitar esse tipo de explicação. São aquelas que, de fato, não tiveram acesso a um conhecimento científico e a como ele é construído, e tem as pessoas que aceitam, mesmo tendo tido um acesso ao conhecimento científico, mesmo tendo estudado, mesmo sabendo os argumentos, sabendo as fontes ali de corroboração desses argumentos científicos, mesmo assim elas desprezam, por conta, aí, sei lá, vão ter vários motivos, voltando ao viés de confirmação, vai ter questões ali mesmo de querer pertencer a um grupo, ou de querer ali ter uma valorização midiática mesmo, entre aspas, de querer ali se aparecer, de estar num grupo que vai ser notícia por ser totalmente discordante daquilo que é o conhecimento dominante. Eu acho que tem basicamente esses 2 grandes grupos, aqueles que desprezam o conhecimento científico
e aqueles que não conhecem o conhecimento científico, que não tiveram acesso ainda ao conhecimento científico. E é interessante que isso dialoga muito também com algo que está sendo bastante estudado na atualidade, já há algum tempo, que é o fenômeno das pós-verdades. Recentemente a gente tem lá aqueles termos de fake news ou notícias fraudulentas, e paralelamente a isso tem o fenômeno das pós-verdades, que é similar à ideia de fake news, mas tem algumas diferenças. Talvez a principal delas é a de que uma pós-verdade tem a ver com você não se importa se aquilo é verdade ou não. Você fala, você repete, mas você não está se importando se o que você está falando, se aquilo que você está repetindo tem uma confirmação. Você basicamente está colocando aquele discurso na sociedade. É como se você quisesse estar causando uma controvérsia em algo que já está estabelecido. Então você joga aquele discurso para colocá-lo em circulação na sociedade. Não importa se ele é verdadeiro ou não. O que importa é você trazer essa controvérsia. E muitas pessoas acabam caindo nela. A próxima pergunta feita foi a seguinte: você já ouviu falar em alguma teoria da conspiração? Se sim, qual? Os alunos responderam, que a maioria conhece alguma teoria da conspiração e alguns casos foram citados, como o uso equivocado da física quântica, ligada à determinação pessoal, pessoas que vivem em frequências diferentes, T, Área 51, e um dos alunos respondeu que ele não se interessa por tais assuntos, então ele acabou não respondendo. Queria saber um pouquinho a sua opinião sobre, professor. É engraçado, né? Teorias de conspiração também já há muito tempo existem, né? Vocês mencionaram algumas aí nas perguntas. E, de fato, com o avanço das tecnologias digitais, isso se massificou e possibilitou que mais pessoas tivessem acesso a essas teorias da conspiração. Consequentemente, há uma maior tendência de mais pessoas aceitarem esse tipo de teoria, esse tipo de explicação, que não tem nenhuma base ali científica, que foge daquilo que a ciência estudou e desenvolveu, etc. Novamente, me parece que é um fenômeno que sempre existiu, essa ideia de teorias de conspiração, muito para tentar explicar algo que a princípio a gente não tem ali uma explicação muito razoável, ou que as pessoas acham que não há uma explicação muito razoável, ou até mesmo uma explicação que elas consigam entender de forma relativamente simples. Logo, elas procuram uma ligação mais imediata, mais direta, mais linear, para tentar explicar e satisfazer a sua necessidade de ter uma explicação para algo que até então ela não consegue entender, ou até mesmo que a ciência de repente ainda não chegou a alguma resposta, alguma conclusão razoável. Mais uma pergunta. A quarta questão foi: você acredita que os seres humanos criam campos de energia capazes de influenciar o meio em que vivem? A maioria respondeu que não acredita nisso. Um deles afirma que energia é um termo físico e é algo definido pela ciência. Mas um dos entrevistados acredita nessa teoria. É mais ou menos esse o caminho, professor? Que a energia é um termo físico ou realmente pode haver essa coisa vibracional? As pessoas criam um campo de energia que pode influenciar o mundo do seu entorno? Então, todos os corpos, todos os objetos, todos os materiais, eles naturalmente emitem radiação térmica. Nós aqui estamos emitindo radiação infravermelha. É um tipo de luz, ou seja, tem ali uma radiação que envolve um campo elétrico e um campo magnético. Naturalmente, todos os corpos, sem exceção, inclusive nós como seres humanos, nós emitimos radiação, ou seja, luz, ainda que uma luz invisível ao olho humano. Agora, como que isso vai interferir no ambiente? Interfere? Aí depende muito do que a gente está entendendo como interfere. Por exemplo, nós estivermos numa sala com tudo fechado, vidros, janela, porta, tudo fechado, 50 pessoas ali dentro. Naturalmente, todos os corpos ali emitindo infravermelho, isso vai interferir na temperatura ambiente da sala. Daqui a um tempo essa sala vai esquentar, vai estar numa temperatura maior. Então depende muito. Agora, pensar em interferir no sentido de
determinar o futuro, de ter ali uma consequência mais, então você está criando um campo ali de energia, isso vai interferir se a outra pessoa vai ficar feliz, vai ficar triste, vai ficar brava. Isso já me parece algo que foge totalmente do conhecimento científico. Eu acho que depende muito de como que esse interfere está sendo interpretado. Na verdade, depende de como a pergunta é feita, né? O contexto da pergunta. Sem dúvida, com certeza. Na quinta pergunta, professor, você acredita na existência de objetos mágicos milagrosos? Todos os entrevistados afirmaram que não acreditam nisso, mas alguns deixaram bem claro que todos eles creem em Deus. Então, a questão de objetos mágicos ou algo do tipo também é algo muito recorrente na população em geral. Isso, de certa forma, acaba se relacionando muito com o lado religioso. Obviamente, do ponto de vista científico, não há qualquer ligação, qualquer explicação em relação a esses cristais ou imagens de santos, de santas, enfim. Cientificamente falando, a gente não tem nada que possa associar esses objetos mágicos, religiosos, sagrados, etc., com qualquer tipo de consequência, seja benéfica ou maléfica para o ser humano, para os seres vivos, para a sociedade como um todo, etc. Mas, ao mesmo tempo, voltando àquela ideia, trata-se de algo muito relacionado ao conhecimento ou às crenças religiosas, ao conhecimento religioso que, obviamente, ele foi construído de uma forma diferente do conhecimento científico. Está calcado em metodologias rigorosas, muito diferentes das metodologias dos relatos históricos, religiosos e etc. Nesse sentido, me parece que cabe a nós mais um sentido de respeitar e, é claro, evidenciar que do ponto de vista científico não faz sentido algum, mas também me parece muito complicado nós querermos eliminar algo que vem de repente da cultura da pessoa, até mesmo vai passando de pai para mãe, de neto para avô, de avô para neto, etc. Então acho que é bastante complicado lidar com essas questões, mas sim, do ponto de vista científico, não faz sentido algum. Agora, professor, alguns estudantes fizeram algumas perguntas para você. A primeira delas é a seguinte: em algum momento a pseudociência influenciou as suas decisões? Olha, não que eu me lembre. Embora, é claro, né, a gente às vezes não lembra de tudo, mas de repente na infância, por exemplo, pode ser que tenha ocorrido. Mas pelo que eu me lembre, não influenciou. Não que, por exemplo, eu nunca tenha lido um horóscopo, claro que eu já li. Não que, por exemplo, eu não tenha a minha religião, eu não frequente, sei lá, uma instituição religiosa, mas agora influenciar no sentido de diretamente afetar, ter uma consequência ali, que eu me lembre, não. Certo. E uma segunda pergunta feita foi como lidar com pessoas que têm esse tipo de pensamento? Acho que o primeiro ponto é ter um olhar bastante empático no sentido de ter um respeito, né? De não chegar chutando balde, né? Você está falando bobagem, não é isso, é burro ou algo do tipo. Acho que esse olhar mais empático tem ali um fundo, aquela concepção que não bate com a concepção científica, aquela crença, ou até mesmo aquela teoria conspiratória que a pessoa acredita, que ela aceita, tem uma história no sentido de onde que a pessoa... Não foi do nada que ela surgiu com essa ideia, com essa crença, com essa explicação. Eu acho que o primeiro ponto é esse olhar de respeito, de entender, e é claro, dependendo da liberdade que você tiver com a pessoa e do contexto, enfim, talvez valesse a pena, né? E, claro, também dependendo da concepção que a pessoa tenha, sei lá, que a pessoa tenha uma concepção que a Terra é plana, né? Dependendo do contexto, não faria mal algum você conversar com a pessoa, expor os argumentos científicos, você mostrar, sei lá, algum vídeo, alguma evidência que possa, quem sabe, talvez, fazê-la mudar de ideia. E pode ser também que isso não ocorra. Pode ser que, diante do argumento, a pessoa fale, não, mesmo assim eu continuo achando que é aquilo lá e ponto final. Pode acontecer. Então, acho que aí depende muito, né? O primeiro ponto, eu acho que é importantíssimo, é ter o respeito, é ter a consideração que é uma pessoa, né? É uma pessoa que tem as suas opiniões. Pode ser que as suas opiniões não sejam tão calcadas em fundamentos científicos quanto a sua, quanto a nossa.
Então, esse respeito acho que é fundamental. E num segundo momento, dependendo do contexto, do quanto você tem liberdade com a pessoa, dependendo da concepção que esteja no âmbito ali da conversa, parece que faz sentido sim você investir num sentido de argumentação para tentar fazer com que a pessoa mude de opinião, desconstrua, que ela possa pensar melhor, faça essa pessoa pensar melhor sobre aquilo que ela acredita, sobre aquela crença que ela possui. Encerrando o nosso podcast, professor, você quer dizer alguma palavra de encerramento, alguma conclusão? O que você pode falar para nós? Eu gostaria de agradecer o Luiz, Letícia, Fernando pelo convite. Foi bem legal o bate-papo, aí, as respostas que vocês trouxeram dos entrevistados também. Bem interessante, as perguntas. E, para fechar, é um assunto muito relevante na atualidade. É como vocês bem frisaram ao longo da nossa conversa, essa questão das pseudociências, das crenças que fogem do conhecimento científico, elas têm se popularizado cada vez mais, ou pelo menos essa é a percepção que nós temos. E, sem dúvida, vale muito a pena, e isso dialoga também com o curso de licenciatura em Física que vocês estão fazendo, vale muito a pena investir na divulgação científica, ou seja, na ideia de popularizar os conhecimentos científicos. E isso vai envolver, obviamente, como eu já comentei também, a questão de uma linguagem mais acessível a um público geral. E o podcast que vocês estão aqui elaborando não deixa de ser uma forma de divulgação científica. Então, parabéns pela iniciativa de vocês também. Então, professor, muito obrigado pela presença. Você foi muito gentil em ceder o seu tempo para nos dar essa entrevista. No próximo episódio, como vocês se sentem nesse retorno às aulas presenciais após o período crítico dessa pandemia? Vamos discutir isso e muito mais no próximo capítulo do podcast. Uma reflexão sobre os alunos depois da pandemia. Acompanhem nossas postagens no Instagram. Muito obrigado a todos. Continuem nessa jornada da maionese à ciência e até a próxima. Fahrenheit, da maionese à ciência.